privilégio estar com vocês. E meu coração está descansado essa manhã no texto de Apocalipse, capítulo de número 3. Se você tem uma Bíblia e puder levá-la comigo até esse lugar, Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos considerar hoje uma igreja. Como é aniversário dessa comunidade de fé, nós vamos considerar a história de uma igreja na Bíblia. A igreja de Laodiceia, que está ali no versículo 14 de Apocalipse 3. Segure um pouquinho a sua Bíblia aberta e nós vamos olhar a história dessa igreja e tentar responder algumas perguntas que possam ser relevantes para a vida desta comunidade, como da minha comunidade também, de fé lá em Atibaia. Eu amo conhecer igrejas que foram plantadas em um grupo pequeno, um grupo base, porque é isso que eu faço desde sempre na minha vida. Agora, esta semana próxima, eu faço 20 anos de casado. Eu, Mônica, fazemos 20 anos de casado, e esse grande presente que ela me deu, que foi nossa família, nossos 3 filhos estão ali. Agora estão numa fase que já não saem muito com a gente, mas hoje eu consegui arrastar todo mundo. Então está ali minha filha Ana Luísa, 16 anos, a Isabel que tem 13, o Efraim que tem 11. Esse pequeno reino que Deus tem nos dado de graça e amor dele. E desde que eu me casei, eu e Mônica, um pouquinho antes até, nós estamos envolvidos no ministério com plantação de igrejas. Agora, este ano também eu faço 20 anos de ministério pastoral. E logo que saí da minha formação ministerial, a primeira coisa que fiz ministerialmente foi plantar uma comunidade de fé. Fiz isso na cidade de Jacareí, no Vale do Paraíba, também interior de São Paulo, de lá onde eu vim, Tiago também, Jéssica vieram. E depois, 10 anos, 11 anos depois, nessa comunidade, Deus quis me levar para Atibaia, para trabalhar, coordenar o curso do Seminário Palavra da Vida. Fiquei 5 anos fazendo isso e depois de 5 anos, Deus moveu o meu coração e o coração da minha esposa a plantar uma comunidade de fé na cidade de Atibaia, que agora tem 5 anos de existência. Estamos lá há 10 anos agora em Atibaia. Nossos filhos todos praticamente cresceram em Atibaia. Ana Luísa chegou com 5, 6 anos, mas os outros chegaram bebezinhos. Na verdade, a vida deles se desenvolveu em Atibaia. E nessa minha trajetória de plantar 2 comunidades de fé, ao todo 16 anos pastoreando, há 15 para 16 anos pastoreando igrejas que nasceram dessa maneira, de pequenos grupos, sendo plantados, a primeira numa garagem, a segunda num hotel, sempre vendo Deus agir, trazer pessoas e fazer coisas no nosso meio. E a pergunta que eu tenho me feito há 20 anos de ministério, 16 anos pastoreando igreja, há 10 anos formando pastores para o ministério pastoral no mundo acadêmico, teológico, o que de fato uma igreja precisa? E não há uma resposta, parece muito simples para essa pergunta. Porque muitos vão dar muitas opiniões. Se você trabalhar onde eu trabalho, numa escola teológica de referência, como é a Palavra da Vida, você vai descobrir que a gente discorda da gente mesmo ali. Porque todo mundo tem ideia. Porque se você parar de ter ideia, acaba o seminário, né? Você sabe que por isso que é um currículo. A gente tem um currículo de 4 anos. Sabe o que é currículo? O currículo é dar volta em você mesmo, né? Você fica rodando. Se a gente falasse só o que precisa, a gente ia lá meio ano, resolvia ir embora, né? Igual colégio. Se seu filho fosse lá, não tivesse intervalo, a horinha do lanche, aquela entrada na classe que todo mundo chega suado, sai suado, e só falasse o que precisa, em 45, 50 minutos, tudo que você precisa você aprendia. Só que daí tinha que fazer o quê? Porque o pai e a mãe têm que trabalhar, né? Então a gente fica inventando coisa para dar um monte de resposta para pergunta que ninguém fez. Mas essa é uma pergunta que eu tenho feito. O que de fato uma igreja de Jesus precisa? O que de fato uma igreja de Jesus precisa? Quando eu fui para a minha formação teológica, eu vim de uma história de igreja onde a grande busca de uma comunidade do meio que eu vim, o meio mais tradicional, era ser uma comunidade bíblica. Porque nós éramos herdeiros de um mundo da teologia liberal, que usou as escrituras, a leitura do texto bíblico, de maneira meio irresponsável. Então eu cresci nesse contexto. Igreja boa é igreja bíblica. Eu escolho uma boa igreja se tem uma boa EBD, uma boa escola dominical. Essas coisas que só a gente crente entende, EBD, né? O visitante não entende essas nomenclaturas, né? Ele chega na igreja, você fala isso, ele acha que é um imposto para pagar, ele já vai embora, né? Mais um imposto no Brasil não dá.
Mas eu cresci nesse contexto. Igreja precisa de Bíblia, teologia. E aí a gente fica discutindo o sexo dos anjos nas aulas de EBD e tal. E o que eu descobri ao longo da minha jornada é que muita gente que sabia bastante de Bíblia, era bom teólogo e ensinava bem, fez muita bobagem. Que muita igreja que sempre foi muito ligada a ser uma igreja muito bíblica, não que isso seja ruim, é muito bom, é necessário, é um dos distintivos da igreja neotestamentária, a pregação da palavra, com responsabilidade e fidelidade, mas achar que isso é o ponto de partida de uma igreja não resolveu para muitas igrejas que eram assim, que sucumbiram em tantos problemas, mesmo sendo muito bíblicas. Aí então, na década de 90, veio uma outra onda, que eu peguei também, e essa eu me meti de cabeça, que uma boa igreja era uma igreja organizada, uma igreja contemporânea, uma igreja que adotasse um modelo bem interessante. Então vieram para o Brasil grandes modelos vindos dos Estados Unidos, Europa, modelos como Ministério com Propósito, Rede Ministerial. Quem não é do métier da teologia e da igreja talvez não saiba, mas são grandes modelos de igrejas famosas que deram certo no mundo, bem organizadas, bem contemporâneas, que nos ensinavam como fazer igreja do jeito certo. E a gente abraçou. Na minha igreja em Jacareí tinha tudo, Ministério com Propósito, Rede Ministerial, célula, tudo que dava certo eu queria. Porque estava dando certo para os outros, era só comprar o pacote, aplicar e dava certo. Mas é engraçado que a maioria das coisas que eu apliquei não dava certo. Porque eu não era o pastor que inventou o negócio. É aquele pessoal que chegava para a gente e falava assim, olha, tem um programa de liderança fantástico acontecendo na Califórnia. Se você pegar 20 homens bem preparados da sua igreja, ao custo de $15 mil cabeça, mandar eles para lá para ficar um mês na Califórnia, eles vão voltar de lá líderes e a igreja vai crescer. Mas tinha alguns probleminhas entre eu e esse modelo. Eu não tinha 20 homens preparados. Que dirá $15 mil por homem? E nem gente pronta para ficar um mês na Califórnia. Aí eu chegava à conclusão, então não dá para ter líder bom na minha igreja. Não, porque os modelos também não eram a resposta para a igreja. Eles se esvaziaram, eles sumiram. Quem fala hoje de ministério com propósito? Ninguém mais. Aliás, eu tenho amigos que se meteram de cabeça nisso, tiveram muito sucesso no começo, e hoje eu pergunto para eles, cadê o modelo? Ninguém mais fala de rede ministerial, célula como modelo, se fala de grupos pequenos e tantas coisas, mas os modelos se esvaziam, porque é próprio do modelo se esvaziar. Os modelos de trabalho se esvaziaram, os modelos de empresas se esvaziaram, os modelos escolares se esvaziaram e novos nascem no lugar. Mas agora chegamos no século XXI, na geração do alto desempenho e da muita tecnologia. E parece que há uma terceira resposta para a igreja. Que agora na geração experience, na geração da experiência, na geração dos jovens sensitivos, na geração que sente para pensar e não pensa e depois sente. A igreja que funciona, e aí eu não estou fazendo uma crítica, porque a minha é exatamente assim, na verdade a minha é mistura de tudo isso. A igreja boa é a igreja instagramável. A igreja que a gente tem boa iluminação, uma música bem trabalhada, que a gente tem homens eloquentes que sabem articular bem, aquele pastor bom, aquele cara que a banda toca, o gelo seco vem, dá aquele frio na espinha, quando você abre o olho ele aparece e ele fala em nome de Deus. Ele é o homem da visão, aquele homem articulado. Aí quando ele termina com aquela voz mais suave, a banda toca, o piano vem de fundo e o gelo seco de novo, e você ora e você se envolve, e quando você abre o olho, ele já não está mais lá. Ele foi embora e você não vai ver ele é muito ocupado. Ele está tendo outra poderosa visão. Como aquele menininho que chegou para o pastor um dia na igreja e falou, pastor, eu acho o senhor tão parecido com Deus. E o pastor ficou orgulhoso e disse, que bom, garoto. Você acha eu parecido com Deus pelo meu exemplo, meu testemunho? Não, eu acho o senhor parecido com Deus porque na semana eu não te vejo, no domingo eu não te entendo. Igualzinho Deus. É as igrejas dos grandes homens da visão. Nós passamos por todas as fases. A minha
curta vida viu algumas fases. Vamos defender a Bíblia como se ela precisasse de defesa. Vamos organizar a igreja com os modelos dos países desenvolvidos, como se modelos fossem resposta para alguma coisa. Vamos construir um ambiente sensitivo, um ambiente de experiência, porque esse jovem precisa experimentar. E deixa eu dizer, nada disso é ruim. Cuidar do texto bíblico e pregar com responsabilidade, o texto bíblico, é uma busca da minha comunidade de fé. Ser uma igreja organizada, uma igreja dividida em grupos menores para um pastoreio descentralizado, uma igreja que tem seus ministérios bem estruturados, uma igreja que organiza uma rede de pessoas para servir voluntariamente, tudo isso. Nós tivemos a nossa comunidade sexta-feira agora, um programa, o Dia do Voluntariado. Eu esqueci de pôr no vibra, perdão. Tivemos lá o Dia do Voluntariado da nossa igreja. Hoje temos na nossa igreja 160 pessoas que servem ao longo do mês no voluntariado. É lindo ver essa organização, gente fazendo, criando cultura. É bom organizar. É bom também essa ideia de responder à linguagem da geração que está aí. Uma geração da experiência, uma geração que não liga mais para prédio, que não liga mais para denominação, uma geração que até no banco imobiliário não joga mais como a minha geração jogava. Já viu o novo banco imobiliário? Banco imobiliário Experience. Você não compra mais a Faria Lima, a Brigadeiro e a Paulista. Agora você compra uma viagem para a Europa, um cruzeiro em volta do mundo. Porque o jovem dessa geração não está preocupado se a cor da parede da igreja é azul, preto ou amarela. Ele está com outras preocupações. Então é legal entender essa geração que não é mais do comprometimento, mas é do engajamento. E falar a linguagem dela. Tudo isso é muito legal. Um dia eu posso até vir aqui falar um pouco com vocês sobre cultura, que é a minha área. Eu sou professor de filosofia. Mas a pergunta, o que uma igreja precisa, me parece não ser respondida razoavelmente por essas ondas e movimentos. Essas que eu vi em curto espaço de vida e que tantas outras existiram antes de mim. Depois de 20 anos de ministério pastoral, depois de pastorear 2 igrejas e ver igrejas nascerem, formar jovens para o ministério pastoral, ser formado para o ministério pastoral, quando eu paro e encaro de fato a realidade da minha comunidade e das pessoas que ali habitam, eu chego sempre à mesma conclusão. Sabe do que uma igreja precisa? De Jesus. É tão simples que parece idiota. Ela precisa de Cristo, o dono dela. Ela precisa de Cristo, o doador do sangue que a comprou em alto preço. Ela precisa da testemunha fiel que diz sobre nós o que somos. Ela precisa do bom pastor, que ele pastoreia as nossas almas. Ela precisa do corpo partido e do sangue vertido, que alimenta a nossa constante insatisfação, fruto da queda e do pecado que habita em nós. Ela precisa daquele que de antemão pisou em obras, realizando cada uma delas, para que eu e você pudéssemos andar nas obras dele. É muito legal uma comunidade moderna. Eu tenho 43 anos, eu peguei um pouquinho já dessa vibe da experiência. Eu sinto mal de estar fora da minha igreja. Eu amo o que acontece lá de manhã. Os jovens lotam lá, levantam a mão para o alto e fica num frenesi muito louco. Ontem tinha uma pancada de gente na juventude lá da igreja. Eu fui buscar minhas filhas e eu vi o pastor Pedro Vercelino falando com eles. E eles, amanhã estou aí, pastor, amanhã estou aí. Porque eles querem a experiência. Legal? Muito legal uma igreja organizada, que tem cultura, que tem um RH de voluntários. É muito legal ler bem e ensinar corretamente a Bíblia. Mas no final, que nós seremos cobrados, essa nossa igreja era uma igreja de Cristo, com Cristo e para Cristo.
E é aqui que eu quero existir com você nos próximos minutos na igreja de Laodiceia. O texto começa assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Essas são as palavras daquele que é a palavra e o ponto final da palavra. Ele é o Amém, ele é o assim seja. Ele é quem diz tudo o que tem que ser dito e põe o fim naquilo que tem que ser dito. E por quê? Porque se você for ouvir o testemunho de alguém sobre si, ouça da testemunha fiel. Ele sabe quem eu sou. Ele diz quem eu sou. Não há nada pior do que você olhar para si mesmo e dizer: eu sei sobre a minha própria vida. Eu me conheço como devo conhecer. O Evangelho nos diz que ninguém se conhece, pelo contrário, Jeremias nos lembra que o nosso coração nos engana. Mas nós fazemos parte de um povo, ou você pode fazer parte de um povo que há como dono desse povo, rei desse povo, pastor desse povo, uma voz, uma palavra, uma verdade fiel que testemunha sobre você exatamente o que você precisa saber sobre si mesmo. A minha igreja não vai saber o que precisa saber porque eu leio bem a Bíblia. A minha igreja não vai saber o que precisa saber porque ela frequenta uma igreja saudável. Porque esse negócio que ficou na moda também, igreja saudável, já viu? Esquisito. Porque de perto todo mundo é meio doente. Sabe por que você é saudável? Porque você não pesquisou direito. Vai no médico e pede para ele achar alguma coisa. Mas ele acha umas 15. É que a gente não pergunta, por isso a gente não sabe. E nem quer saber. Toda igreja de perto é um pouco doente. E por isso é imperfeita e temporária. Mas quando ouvimos a voz daquele que é a testemunha fiel, o dono da igreja, o soberano, a palavra da verdade, o Amém, o que põe o ponto final, ele sabe o que dizer e diz o que tem que ser dito. E ele disse a esta igreja, ele diz assim: eu conheço, Laodiceia, as suas obras. Eu sei, Laodiceia, que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Forte esta palavra sobre esta igreja. Deixa eu te explicar um pouco o contexto desse lugar. Laodiceia é uma cidade que está na famosa região da Ásia Menor, que tem como capital Éfeso. A Ásia Menor era uma das regiões mais importantes do Oriente Antigo e Éfeso, a cidade mais importante da Ásia, e Laodiceia, uma cidade muito importante. Laodiceia estava dentro dessa grande e importante região, numa micro-região também muito importante, chamada Vale do Lico. O Vale do Lico era conhecido assim porque lá passava um rio chamado Rio Lico, que atendia ali aquela região, e essa região era formada por basicamente 4 cidades: Laodiceia, Hierápolis, Colossos e Filadélfia. O Vale do Lico tinha essas 4 cidades no Vale do Lico. E o Vale do Lico era um vale muito importante e que ficava dentro de uma região muito importante que era a Ásia Menor. Nós já vamos chegar daqui a pouco para entender essa região um pouco melhor, para você entender o contexto. Mas agora o que nos importa é saber por que Jesus chama essa igreja de morna, nem fria nem quente. Porque Laodiceia era uma cidade que não tinha águas nela. Por isso toda a água que vinha de Laodiceia vinha de fora, vinha de arquedutos construídos. E o Vale do Lico, por ser um vale irrigado, era conhecido por suas águas. Por exemplo, Colossos era uma cidade conhecida por ter fontes de águas potáveis, boas para o consumo, águas frescas. Seria como a Lindóia, perto da gente aqui. Já Hierápolis, ela era conhecida por ter fontes de águas termais e medicinais. Seria a nossa Olímpia, o Rio Quente, aqui no Brasil. Águas termais. E por conta da geografia e da distância, o lugar que abastecia
Laodiceia com água era exatamente Herápolis, o lugar da onde vinham águas termais e medicinais, e vinham por dutos de uma viagem longa. A água já vinha quente. Quando ela vinha até Laodiceia, ela chegava em Laodiceia uma água sonsa, morna. E os arquedutos eram feitos em um relevo, em uma geografia que tomava contato com muitos minerais naquela região. Então ela chegava uma água difícil de beber. Por isso, Laodiceia ficou conhecida pelos muitos viajantes que ali passavam como pessoas que, quando tinham sede e bebiam a água de Laodiceia, sentiam náusea e tinham desejo de vomitar a água que bebiam. Legal, né? Para você entender por que Jesus está dizendo isso por meio de João. Ele está dizendo, Laodiceia, assim como seus viajantes e seus moradores bebem da sua água insonsa, cheia de minerais e morna, e tem ânsia, vontade de vomitar. Quando eu olho para vocês, Laodiceia, eu tenho vontade de vomitar vocês da minha boca. Agora, vamos combinar. Esse povo tem que ter errado para valer para Jesus falar isso deles, né? Que raio de erro foi esse dos laodicenses que fez Jesus olhar para aquela igreja naquela localidade e dizer: quando eu olho para vocês e experimento vocês, eu tenho ânsia de vômito com o sabor que sinto. Eu que não queria ouvir isso de Jesus. Agora, o que Laodiceia, o que os laodicenses, o que a igreja Life de Laodiceia fez para que Jesus quisesse vomitá-los da boca? Olhe como o texto continua. Você diz, Laodiceia, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Jesus tem uma afirmação sobre essa igreja que traz luz ao motivo pela qual ele diz querer vomitá-los da boca. E a afirmação de Jesus é: vocês dizem, estou rico e não preciso de nada. O pecado dos laodicenses que fazia Jesus ter náusea ao experimentar o sabor daquela igreja era a autossuficiência daquela igreja. Era a arrogância, era a soberba. Era dizer, mas aqui pregamos bem a Bíblia. Ah, mas a nossa igreja é bem organizada. Adotamos o modelo, mandamos 20 líderes para a Califórnia. Ah, mas já viu nossa igreja? Nossa igreja tem uma música maravilhosa, a gente pisca a luz, a gente tem uma recepção, tem um café na entrada, tem uma loja, tudo que tem lá na minha igreja. Para criar um clima, uma experiência. Mas não é isso que nos faz igreja. Esse povo, Jesus está dizendo que são dignos de gerar náusea nele, porque eles acham que o que eles têm, o que eles podem produzir por recursos próprios, é suficiente para fazê-los aceitos diante de Deus. Então eles olham para a realidade ao redor deles e dizem, estamos bem, somos uma baita igreja. Agora há um contexto para Jesus dizer isso. Como eu disse, Laodiceia está no Vale do Lico, uma região muito importante que está dentro de uma região macro mais importante ainda, que é a Ásia Menor, com a sua capital em Éfeso, a cidade portuária mais famosa daquele tempo, Éfeso. E o Vale do Lico é uma região importante dentro de uma grande e importante região, porque ela está no entroncamento entre o Oriente e o Ocidente. Se você não fugiu da escola, você lembra que lá é conhecido na geopolítica como a Eurásia, aquela ligação entre o Oriente e o Ocidente. E naquela época, no Oriente Antigo, essa região era extremamente cara, porque era ali que passavam as caravanas de mercadores e o comércio para trazer iguarias do Oriente para o Ocidente e do Ocidente para o Oriente. Ou seja, o Vale do Lico e sobretudo Laodiceia funcionava como uma espécie de entreposto comercial. Mas Laodiceia mais ainda. Porque Laodiceia era cortada por diversas estradas do importante Vale do Lico e da Ásia Menor. Inclusive, a principal delas, a estrada de Pérgamo, que cortava o interior da Ásia Menor, passando por Laodiceia, até o litoral, onde estava Éfeso e a grande cidade portuária. Ou seja,
Laodiceia era um importantíssimo entreposto comercial. Passava muito dinheiro, lastreava a economia. Se Laodiceia bambeasse, o dólar subia. Se Laodiceia bobeasse, a taxa Selic batia 20. Se Laodiceia não tivesse num bom ano, ia aparecer no Jornal Nacional, falando: Laodiceia está com problemas econômicos, logo toda a Ásia Menor sofre. Laodiceia era muito importante comercialmente. Por isso, no ano de 133 a.C., o imperador Antíoco II, ele domina Laodiceia para o Império Romano, para fazer de Laodiceia um centro romano comercial muito importante. Ele cria ali um centro judicial, um centro administrativo do Senado romano. Laodiceia ficou conhecida por ser o lugar da aposentadoria dos principais guerreiros do exército romano. Quando um importante líder do exército de Roma se aposentava e não lutava mais nas batalhas, que era como naquela época Roma expandia seu território e acumulava riquezas, ele ia para Laodiceia para terminar a vida em Laodiceia. Ganhava terras, ficava ali. Ali moravam os importantes guerreiros aposentados de Roma. Se tornou um grande centro judicial de Roma, um grande centro administrativo de Roma, porque era um grande entreposto comercial entre Oriente e Ocidente, com grandes estradas, e que lastreava muito do movimento econômico daquela época. A coisa em Laodiceia era tão fervente que no ano 13 depois de Cristo, Laodiceia, na verdade, toda a Ásia Menor, o sudoeste da Ásia Menor, sofreu um profundo terremoto, e Laodiceia foi afetada por esse terremoto quase inteiramente. Sabe o que o Senado romano fez? Tirou o dinheiro do tesouro de Roma, mandou ao Vale do Lico e reconstruiu das cinzas Laodiceia, porque eles não podiam ficar sem o seu entreposto comercial importantíssimo. Isso só fez Laodiceia crescer, porque o investimento romano trouxe mais desenvolvimento, tecnologia para a época. No ano 60, na década de 60, não se sabe muito bem ao certo ano, depois de Cristo, Laodiceia sofre um segundo terremoto, tão devastador quanto, mas agora mais localizado ali na sua região. Então o que o Senado romano decide? Vamos tirar dinheiro do tesouro romano e vamos reconstruir Laodiceia. Não dá para ficar sem Laodiceia. Sabe o que os laodicenses disseram? Faz o seguinte, imperador. Faz o seguinte, senadores. Guarde o rico dinheiro, o rico ouro de Roma para vocês. Porque nós, laodicenses, somos ricos, abastados e nós cuidamos dos nossos próprios problemas. Deixe Laodiceia, reconstrói Laodiceia. Eles proibiram Roma de colocar dinheiro lá. Porque eles eram bons, suficientes, ricos, abastados. Entende o contexto dessa cidade? O espírito que paira nessa cidade. E obviamente a igreja de Jesus que está lá, ela é um extrato do espírito dessa cidade. Jesus olha para aquela igreja que dá náusea nele. E ele diz: sabe qual é o problema de vocês, laodicenses? Que igual ao restante dessa cidade, vocês são arrogantes, presunçosos. Acham que tal qual Laodiceia é um grande centro comercial que lastreia a economia da Ásia Menor e de muitas partes do Império Romano. Tal qual Laodiceia é uma região cortada por estradas que leva ao porto de Éfeso. Vocês se acham arrogantes também como igreja. E então Jesus continua por meio de João, usando exemplos da própria cidade para falar da arrogância espiritual deles. Desse povo que diz: aqui tem a melhor EBD. Aqui tem a igreja mais organizada. Aqui a gente cria a melhor experiência para a nova geração. Jesus usa a arrogância daquela cidade para falar da arrogância espiritual do Joel.
E ele diz assim: vocês dizem que não precisam de nada, mas sabe como eu vejo vocês, laodicenses? Vocês são dignos da minha compaixão. Vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Laodiceia, como disse, era um grande centro comercial. E havia 3 coisas que poderosamente se desenvolveram na cidade de Laodiceia mais propriamente dita, que se espalhou ao Vale do Lico e a toda a Ásia Menor e a todo mundo conhecido da época. Laodiceia era um grande centro bancário. Claro, quando pensamos em banco, não vamos pensar no banco da contemporaneidade. Não tinha caixa eletrônica, não passava Pix, não tinha nada disso. Mas eles tinham reservas de ouro. E reserva de ouro lastreava o dinheiro da época, a moeda de troca da época, o escambo da época. Eles tinham reservas de riquezas, eles eram uma grande instituição, um grande centro bancário para os moldes da época. Eles tinham dinheiro, por isso que eles olham para Roma e dizem: guarda o seu dinheiro, tem ouro sobrando nos cofres de Laodiceia. Uma segunda coisa que existia em Laodiceia: eles tinham uma grande e pujante indústria de lã, a famosa lã preta, a lã que vestia os grandes reis, os grandes nobres, os grandes sacerdotes das mais diversas religiões e lugares daquele mundo conhecido. Se você já assistiu The Chosen, você já viu que o Nicodemos veste que cor? Preta. Porque a lã preta traduzia dignidade, poder, riqueza, autoridade. Os reis, os nobres, os sacerdotes de todo mundo conhecido daquela época, eles se dirigiam a Laodiceia. Sabe para quê? Para que Laodiceia vestisse eles. Mas Laodiceia não tinha só um grande centro bancário, uma grande indústria têxtil. E quando eu falo indústria, de novo, não compare ao modelo industrial moderno e pós-moderno. Mas Laodiceia também tinha um grande centro de pesquisa médica, sobretudo concentrado na cura de doença dos olhos. Havia, por conta dessa região de minerais que havia excessivamente no solo de Laodiceia, eles desenvolveram uma espécie de unguento com uma lama e outras raízes de plantas, que gerou o que aqui é chamado de colírio, mas era uma espécie de unguento que era passado nos olhos de quem tinha doença dos olhos. E conta a história que muitas pessoas foram em Laodiceia curadas das doenças nos olhos por conta do unguento que era pesquisado e produzido em Laodiceia, na sua indústria farmacêutica. Ou seja, gente com muita grana, que podia colocar mais dinheiro nos cofres do centro bancário de Laodiceia, vinha de todos os lados, trazendo os seus parentes doentes, trazendo os reis para se vestirem, os sacerdotes para colocarem lã preta, os filhos dos nobres, os filhos dos mais importantes e poderosos, para curar os olhos. Laodiceia tinha tudo. Quer cura para a sua doença física? Vai em Laodiceia. Eles têm pesquisa médica. Quer vestir como alguém importante? Vá a Laodiceia. Eles têm indústria da lã preta. Ah, você quer ganhar dinheiro? Vá a Laodiceia. Lá tem dinheiro sobrando. Jesus olha para essa igreja. Essa que ele experimentou e disse: tá ruim, hein? Deu náusea. E disse: deu náusea porque vocês são arrogantes. Porque acham que chegaram lá, que tem tudo, que não precisam de nada. Mas Jesus diz: olha que legal você entender o texto agora. Mas mesmo Laodiceia, com tudo isso, verso 18, eu quero te dar um conselho. Lembra como Jesus começa revelando a João no versículo 14? Se vai ouvir alguém, ouça a Jesus. Porque Jesus é o quê? Uma opinião, mas uma das grandes ideias, a testemunha fiel, a testemunha da verdade, o amém, aquele que diz tudo o que tem que ser dito e dá o ponto final no que é necessário. Agora esse que fala, e quando fala, fala tudo o que precisamos
com uma espécie de humildade, ele olha para arrogantes como o Joel, que moram em Laodiceias ricas e abastadas, e diz assim: Joel, revive em Atibaia, Live em Americana, dou-lhes um conselho. Qual é o conselho? Compre de mim. Compre de mim o quê, Jesus? O que o senhor está vendendo? Se tem um negócio que a gente entende em Laodiceia, é de comprar e vender. A gente é um entreposto comercial. O senhor tem uma boa proposta? Apresenta. A gente vê o que faz. Jesus diz: não, faz o seguinte, compra de mim ouro refinado. Ah, Jesus, chegou atrasado. A gente não precisa de ouro, Jesus. A gente é um centro bancário. Nem Roma, o império do mundo conhecido naquela época, nem eles foram necessários. Nós rejeitamos o dinheiro romano e nós construímos com o nosso ouro Laodiceia. Não precisamos, Jesus. Ele diz: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico, porque vocês são pobres, estão cheios de ouro, mas são pobres. Ele diz: dou-lhes um conselho, compre de mim roupas brancas para vestir a sua vergonhosa. Jesus, que roupa branca, Jesus. Aqui a gente trabalha num outro level. Aqui é lã preta que a gente faz. Obrigado de ter oferecido, mas a gente tem lã preta, Jesus. Jesus diz: não, vocês estão nus. Vocês precisam de vestes brancas da minha santidade para cobrir a tua maldita e vergonhosa nudez. Ele diz: compre de mim colírio para cobrir os seus olhos, ungir os seus olhos e você poder enxergar. Jesus, eu acho que alguém te informou mal lá no céu. O RH do céu está muito desorganizado. E não te avisaram como Laodiceia é. A gente não só tem colírio, como aqui a gente inventou e produz o colírio. Jesus diz: cegos, cheios de ouro no banco, com a indústria têxtil girando, com o colírio curando. E quando eu chego na igreja de vocês, Laodiceia, sabe o que eu encontro? Gente pobre, nu e cega, nessa maldita arrogância de achar que existem outras coisas que essa igreja precisa, além da testemunha fiel e verdadeira. Eu confesso que eu estou um pouco cansado nesses meus 20 anos de ministério. Eu acho que vai passar. Semana eu vou viajar com a minha esposa, comemorar o aniversário, a gente vai voltar e vai ficar melhor. Mas às vezes eu me acho girando uma roda igual um hamster, sabe? Que não chega em lugar nenhum. É mais um evento, mais um programa, mais uma ideia. É ajuntar mais um pouco de ouro para a minha igreja ser legal. É ajuntar mais um pouco de lã preta para a minha igreja ser atrativa. É ajuntar mais um pouquinho de colírio para ver se eu posso ser percebido como o pastor que todo mundo procura para ter ajuda. Quando eu olho para essa igreja, Jesus está dizendo: ei, eu sou tudo que te faltava, Laodiceia, e não te falta mais. Ele diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Ah, que bom que o Senhor nos ama ainda. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Toma atento, Laodiceia. Pega seu prumo. Acorda, Laodiceia. Antes que seja tarde. Para de olhar para a sua reserva de riqueza. Para de olhar para a sua lã preta. Para de olhar para o seu colírio curativo. Para de olhar para a sua arrogância maldita, Laodiceia. E se arrependa de ser quem é, antes que eu venha com poder.
Eu que ando no meio dos candelabros, que sou o dono desse negócio chamado igreja, que eu faça do meu jeito sem pedir a sua opinião. Arrependa-se, porque eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu cresci em igrejas tradicionais, como disse. E eu ouvia muito este versículo em finais de culto para apelo. Meu avô era o pastor da igreja que eu congregava. E meu avô sempre cantava esse hino do cantor cristão que tinha essa frase no apelo. Vocês lembram do hino? Tem batistas igual eu aqui, eu sei. Vem já, alma cansada, vem. Aí meu avô falava esse versículo. Aí ele dizia assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta hoje, Jesus vai entrar no seu coração. E eu achava aquilo demais de lindo. Aí passaram-se anos e anos, eu fui estudar teologia. E eu descobri que meu avô não sabia ler direito o versículo. Que esse versículo não é para quem estava visitando a nossa igreja que precisava de Jesus. Mas que esse versículo é dirigido para uma igreja. E pessoas que já diziam conhecer e amar a Jesus. Funcionava mais ou menos assim. Jesus aparece naquela porta de vidro. Como você chama, meu irmão? Oi? Luiz. E o Luiz está me ouvindo, meio desatento lá para trás. Daqui a pouco ele ouve. E o Luiz olha. E aí ele, tudo bem? Ele abre a porta. E aí fala, tudo bem? Seu nome é Luiz. E o seu? Eu sou visitante. O que vocês estão fazendo aí? Não, mas você tem que falar quem você é. Tá bom, eu sou Jesus. Mas o que vocês estão fazendo aí? O senhor que é Jesus? Então, a gente está cantando ali. É mesmo? Sobre o quê? Sobre o Senhor. Nossa, tem cada música bonita. Acabaram de falar que o Senhor traz do sepulcro vida. O senhor faz isso mesmo? Faço muito mais que isso. O que mais que vocês estão fazendo aí, Luiz? A gente ora também. Tem uma hora que ora, o pastor ora, a gente ora na cadeira. Mas ora para quem? Ora para o Senhor. Em meu nome? É mesmo? A gente fala em seu nome e diz que no seu nome tem poder. Tem mesmo? Que poder que tem no meu nome, Luiz. Você não faz ideia. Mas o que mais que vocês fazem, Luiz? Tem uma hora que a gente para tudo e vai lá, um cara careca, e lê a Bíblia, e ele está fazendo isso agora lá, e a gente explica a Bíblia, e entende a Bíblia. A Bíblia fala do quê? De quem? Fala do Senhor. De mim, Luiz. Fala da sua história. Fala da sua encarnação, da sua morte, ressurreição, da redenção desde a semente de Eva, da sua voz criadora no princípio de todas as coisas. Fala da sua voz redentora no final de todas as coisas. Fala sobre o Senhor. E depois desse diálogo do Luiz com o visitante novo, Jesus diz: então, já que é tudo sobre mim, Luiz, será que eu podia entrar e dar uma opinião? Porque eu estou batendo na porta, Luiz. E se você me deixar sentar na ponta daquela mesa, entregar o meu corpo, entregar o meu sangue como alimento para a alma de vocês, sabe o que vocês vão descobrir? Que mesmo com muito ouro, a única coisa que pode deixá-los ricos é a minha presença. Mesmo com muita roupa para usar, a única coisa que pode cobrir a sua vergonhosa nudez, Luiz, Igreja Life, é a minha presença. E mesmo com muito colírio para se curar, a única coisa que pode tirar a cegueira dos olhos de vocês é a minha presença.
Sabe o que essa igreja precisa, meus amigos? Quando as ideias acabarem, quando a criatividade terminar, quando o espaço ficar apertado, quando o dinheiro não for suficiente, quando o culto não parecer tão atrativo para aqueles que queríamos alcançar, quando o seu pastor sentar no escritório dele e ele dizer: eu já não sei mais o que pensar para agradar esse pessoal. Sabe o que vai ter sobrado? A única coisa que uma igreja precisa, a presença de Jesus Cristo de Nazaré. Então cuidado para vocês não ficarem rodando igual o hamster numa roda e esquecer Jesus do lado de fora da porta. Porque ele diz: ao vencedor. Eu acho tão lindo isso. Porque ele começa dizendo que a vontade que ele tem de vomitar Laodiceia é porque Laodiceia é arrogante, presunçosa, prepotente, orgulhosa. E gente arrogante, presunçosa e prepotente acredita que já venceu, já chegou. E Jesus termina dizendo: ao vencedor. Como assim? Que condicional é essa, Jesus? A gente não está no pacote? Nós somos Laodiceia. Só ao vencedor, Laodiceia, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deixa eu dizer uma coisa, eu amo o que está acontecendo na minha igreja agora. É legal, se você um dia passar por Atibaia, passa lá, é maneiro demais. A música é animada, tem gente saindo pelo ladrão. Domingo agora tinha gente, um monte de no saguão assistindo o culto pela televisão, ficando no saguão porque não cabia lá dentro. A música é animada, o nosso ministro de música parece o Kirk Franklin, ele fala, ele grita, ele pula, é legal demais. Mas às vezes a minha criatividade acaba. Às vezes esperem mais de mim. Às vezes estão dizendo: Joel, a Revive chegou aqui, qual será os próximos 5 anos? Eu não sei nem qual vai ser os próximos 5 dias, meu amigo. Por isso Jesus está me levando a uma consciência de que sim, é legal ter uma igreja biblicamente forte. É legal ter uma igreja com um modelo bem organizado. Poxa, está crescendo demais igrejas que são experiencialmente atrativas. Mas tudo isso pode ser ouro de Laodiceia, lã de Laodiceia, colírio de Laodiceia. No final, o que vai sobrar é um nazareno de braços estendidos numa cruz, dizendo: o que é meu eu te dou. Tome o meu corpo partido e se alimente. Pegue o meu corpo, o meu sangue vertido e se sacie. Porque se tem uma coisa que a igreja, desde que o mundo é mundo, necessita e nunca lhe faltou, é a presença do dono dela. Ele está à porta esta manhã dizendo: se por alguma razão o movimento inicial de uma igreja pode tirar você do prumo da minha presença, seja diligente e arrependa-se. Quando eu tinha 21 para 22 anos, eu e minha esposa saímos do seminário. Fomos para a cidade de Jacareí. Pegamos 11 amigos malucos, porque só gente maluca segue um cara de 21 anos. Fomos para uma garagem. Pegamos um teclado que tocava nele, um outro teclado que era bateria. Já viu bateria no teclado? É horrível, é ridículo, parece que está dando tiro, assim, né? Eu pregava num aparador de sala, numa garagem.
Depois de 6 meses, nós tínhamos mais de 100 pessoas naquela garagem. Eu parei por um segundo. E eu disse, tá aí, eu vou ser famoso. Eu sou bom. Eu falo e eles vêm. Quando isso aqui ficar um pouquinho maior, eu vou escrever um livro. Eu vou vender para falar como faz. Aí a gente começou a ter dinheiro. E aí a garagem não era nossa, não pagava aluguel, era do irmão da igreja. Juntamos dinheiro, vamos mudar para um lugar. Aí um dia eu estou passando na frente de um prédio na cidade, gigante. Cabia 10 vezes o que tinha na nossa igreja. E eu falei, tá aí, ó, o futuro dessa comunidade. Eu parei, liguei. Uma semana depois a gente estava mudando. Porque quem não ia ouvir um cara desse que com 6 meses tinha 100 pessoas lá? Sabe o que eu fiz nos próximos 10 anos? Carreguei nos meus ombros uma estrutura mais pesada do que eu dava conta de carregar. No final de 10 anos, a minha esposa olhou para mim e disse, chega de girar a roda por nós. Chega de ter criatividade e inventar mais uma coisa todo dia. A igreja é legal, é grande, é vibrante, é legal. Mas nós erramos. É sobre nós. Está sustentada nas nossas habilidades. A igreja era legal, vibrante, tinha um monte de gente. Eu chamei os líderes da minha casa. Sentei todos na mesa de jantar. E disse, eu estou indo embora. Porque eu errei. Porque eu era um laudicense maldito. Achando que eu ia comprar com meu ouro, vestir com a minha lã e curar com o meu colírio. Ah, como foram dolorosos aqueles meses. Um dia minha esposa virou e disse assim, Joel, vamos embora daqui. Estamos cansados. Eu vivia para fazer a igreja dar certo. E dava. Eu olhei bem nos olhos da minha esposa e disse, Mônica, eu nunca vou embora desse lugar. Sabe por quê? Segura essa, que laudicense que eu sou. Porque fui eu que fiz isso. Daquele dia em diante eu pegava a mesma coisa que eu sempre peguei, tirava daqui e colocava aqui. E era um esforço que antes era tão leve, agora era um esforço tão brutal que eu comecei a sucumbir por dentro. Eu fui à Índia fazer uma viagem, sozinho, sem a minha esposa. Ela olhou para mim no aeroporto e falou, vai, pensa, na volta a gente conversa. Ah, Jesus me encontrou de uma maneira tão poderosa naquele lugar. Eu estava num hotel em Hyderabad. Estava rolando um culto da Jocum, que estava numa missão na Índia. Eu bati na porta e falei, posso entrar? Os missionários de Jocum falaram, pode. E você conhece um pouquinho a Jocum, você pode imaginar como estava lá dentro. Era um reteté do negócio. Eu sentei numa cadeira. Uma pessoa chegou num batista como eu, bíblico, batista bíblico. Colocou as mãos em mim, Lazzarini. E começou a falar coisas da minha vida que ninguém sabia. A minha alma estava doente. Precisando de cura. Eu voltei e disse, Mônica, eu não sei para onde, para quê e por quê. Mas está na hora da gente levantar acampamento. O que Deus fez comigo nos últimos 10 anos não se compara com o que Ele fez nos primeiros 11, porque não era sobre Ele nos primeiros 11, era sobre o Joel e a capacidade juvenil dele.
de fazer um projeto funcionar. Cuidado, para não sermos Laodiceias e sermos vomitados por Deus. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra que me toca essa manhã. Obrigado por essa palavra que o Senhor me tirou da minha comunidade hoje para ministrar no meu coração. Obrigado por essa palavra que na rotina da minha realidade eu nem sempre paro para relembrar isso. Mas obrigado por poder compartilhar algo do meu coração e das necessidades da minha comunidade com uma linda e bela comunidade como essa que está florescendo ainda. Oh Jesus, não deixa nunca eles colocarem o Senhor na calçada. Se esse processo começar como já aconteceu comigo, quebra eles, disciplina, até que eles se arrependam com diligência. Faz isso com a Life, faz isso com a Revive, faz isso com todas as igrejas que se tornaram Laodiceias. Ajuda-os, por favor. É no teu nome e no teu poder que eu oro assim. Amém.